Sabias que a Bíblia descreve o ser humano como uma criatura composta por 3 dimensões distintas e que cada uma delas tem um propósito único no plano de Deus? Em 1 de Tessalonicenses 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz: "E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Billy Graham ensinou durante décadas esta verdade bíblica fundamental, que nos revela como Deus nos desenhou como seres tripartidos, com propósitos específicos e destinos eternos diferentes. Embora muitos cristãos confundam essas dimensões, hoje exploraremos o que a Escritura realmente ensina sobre este tema tão profundo. Acompanhe-nos para descobrir como entender essas 3 dimensões pode transformar completamente sua vida espiritual, seus relacionamentos e seu destino eterno. Você está pronto para compreender uma verdade bíblica que mudará para sempre sua perspectiva sobre quem você realmente é aos olhos de Deus? Quando pensamos em nós mesmos, tendemos a nos ver principalmente como seres físicos, com emoções e pensamentos. Mas a Bíblia revela uma verdade muito mais profunda sobre nossa composição. Segundo 1 de Tessalonicenses 5, versículo 23, Deus nos criou com 3 dimensões distintas: espírito, alma e corpo. Este versículo tão poderoso revela algo fascinante que frequentemente deixamos passar despercebido. Ele não apenas menciona essas 3 partes, mas roga para que sejam guardadas irrepreensíveis, reconhecendo a importância de cada uma. Para entender o peso desta revelação, devemos lembrar o contexto em que foi escrita. Paulo não estava simplesmente dando uma lição de antropologia bíblica. Ele estava compartilhando uma verdade fundamental sobre como Deus nos vê e como devemos nos ver. Essa compreensão tripartida do ser humano não é um detalhe secundário, mas uma chave para entender nosso propósito e nosso relacionamento com o Criador. Não é surpreendente que muitas pessoas, até mesmo crentes, confundam ou combinem esses conceitos. Muitas vezes, ouvimos frases como corpo e alma, como se fossem apenas 2 aspectos, ou usamos alma e espírito de forma intercambiável. Porém, a Escritura é clara ao distingui-los, e ao entender essa distinção, descobrimos uma profundidade no plano de Deus que transforma nossa perspectiva espiritual. Essa perspectiva tripartida se reflete no Antigo Testamento e é confirmada e ampliada no Novo Testamento, mostrando um projeto divino consistente. Esse projeto não foi casual. Cada dimensão do nosso ser cumpre um propósito específico no plano redentor, e cada uma reflete diferentes aspectos de nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Ao examinarmos cada uma dessas dimensões, encontraremos não apenas conhecimento teológico, mas sabedoria prática para viver a vida abundante que Cristo prometeu. Essa divisão não é meramente acadêmica, tem profundas implicações para a nossa vida diária e para nosso destino eterno. Quando compreendemos como funcionam essas 3 dimensões, podemos abordar os desafios espirituais sob uma perspectiva completamente nova. Muitos de nós lutamos com problemas que tentamos resolver no nível errado. Buscamos soluções físicas para problemas espirituais ou tratamos questões da alma com remédios destinados ao corpo. Mas quando entendemos a natureza tripartida do nosso ser, podemos discernir melhor a raiz de nossos desafios e aplicar os princípios bíblicos adequados a cada dimensão. Esse conhecimento é verdadeiramente transformador e afeta todos os aspectos de nossa vida cristã. O que significam realmente esses termos? Corpo, alma e espírito, e por que é tão importante entender suas diferenças? Ao longo desta mensagem, exploraremos cada uma dessas dimensões, descobriremos sua função única e aprenderemos como cultivar uma vida
em que as três estejam alinhadas com o propósito de Deus. Esta compreensão não é opcional para o crente maduro. É fundamental para experimentar plenamente tudo o que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Mas antes de nos aprofundarmos em cada dimensão individual, é importante entender que, embora sejam distintas, estão profundamente interconectadas, formando a totalidade de quem somos. Essa interconexão faz parte do maravilhoso projeto de Deus. Quando Jesus resumiu o maior mandamento em Marcos 12, versículo 30, ele disse: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Essa instrução abrange todo o nosso ser. Deus nos chama a amá-lo com cada dimensão de nossa existência, pois Ele nos criou como seres integrais, com cada parte projetada para se relacionar com Ele de maneira única. Jesus nos convida a um relacionamento completo, no qual cada aspecto do nosso ser esteja envolvido em nossa adoração e serviço. Essa verdade é tão profunda que, quando a compreendemos, muda fundamentalmente nossa visão da fé, que deixa de ser apenas uma crença mental para se tornar uma experiência que envolve todo o nosso ser. Fique conosco, pois estamos prestes a embarcar em uma jornada fascinante através das três dimensões do ser humano, uma jornada que lhe revelará verdades transformadoras sobre quem você realmente é e como Deus o vê. Comecemos explorando a dimensão mais evidente de nossa existência, o corpo físico que habitamos e através do qual experimentamos este mundo. Imagine por um momento que seu corpo não é simplesmente carne e ossos, mas um projeto divino, um veículo sagrado criado com propósito e precisão. Em Gênesis 2, versículo 7, lemos: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Essa descrição revela algo profundo sobre nossa natureza física. Fomos criados da própria terra, intrinsecamente conectados à criação material que nos cerca. Nosso corpo não é uma prisão temporária para a alma, como ensinavam algumas filosofias antigas, mas uma obra-prima divinamente projetada. Esse entendimento transforma radicalmente nossa perspectiva sobre o físico. Em vez de algo a ser desprezado ou transcendido, o corpo é parte integrante do plano de Deus, um presente que devemos valorizar e cuidar. Billy Graham ensinou consistentemente sobre a dignidade do corpo humano, enfatizando que ele é feito à imagem de Deus e é sagrado, embora temporário. Ele insistia que nosso corpo não é algo acidental, mas parte essencial do plano divino para a humanidade. Essa verdade contrasta fortemente com muitas filosofias seculares e algumas interpretações religiosas que minimizam a importância do corpo ou o veem como um obstáculo à espiritualidade. A Bíblia, no entanto, é clara. O corpo é bom, foi criado por Deus com um propósito e merece respeito e cuidado. É através do corpo que interagimos com o mundo físico ao nosso redor, que expressamos amor, servimos aos outros e até adoramos a Deus. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 ao 20, Paulo faz uma declaração surpreendente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Essa passagem revela uma verdade assombrosa. Nosso corpo não é apenas uma posse pessoal, mas um templo sagrado, um lugar onde o Espírito de Deus habita. Essa perspectiva revoluciona completamente nossa compreensão do físico. Quando vemos nosso corpo como um templo do Espírito Santo, reconhecemos sua santidade e a responsabilidade que temos de cuidá-lo adequadamente. Já não é apenas um veículo temporário, mas um instrumento divino para a glória de Deus. Essa perspectiva bíblica do corpo tem profundas implicações práticas para a nossa vida diária. Se nosso corpo é verdadeiramente um templo do Espírito Santo, então as decisões que tomamos em relação a ele importam. Desde o que comemos,
até como descansamos, desde o exercício até a pureza sexual. Essas decisões não são meramente físicas, mas profundamente espirituais, refletindo nossa compreensão do valor que Deus dá à dimensão física de nossa existência. Em uma cultura que frequentemente idolatra ou degrada o corpo, a perspectiva bíblica nos oferece um equilíbrio saudável. O corpo não é um Deus a ser adorado, nem um mal a ser desprezado. É uma criação divina, com propósito e dignidade. Além disso, nosso corpo é o meio pelo qual servimos a Deus e ao próximo. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo nos exorta: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Note que ele não diz para apresentarmos apenas nosso espírito ou nossa alma, mas especificamente nossos corpos, porque Deus age através de nossa existência física para cumprir seus propósitos na terra. Quando usamos nossas mãos para ajudar os necessitados, nossos pés para ir aonde o Evangelho é necessário, nossa voz para proclamar a verdade e nosso corpo para servir, estamos cumprindo parte do propósito divino para nossa dimensão física. No entanto, também devemos reconhecer a realidade temporária de nosso corpo atual. Em Gênesis 3, versículo 19, Deus diz a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa declaração nos lembra a natureza transitória de nosso corpo presente. Por causa da queda, nossos corpos estão sujeitos a doenças, deterioração e, eventualmente, à morte. Essa realidade não contradiz o valor do corpo, mas o coloca em seu contexto adequado dentro do plano redentor de Deus. Nosso corpo atual é valioso, mas não é nossa forma final. Como veremos, a esperança cristã inclui a promessa de um corpo ressurreto. É importante entender que, embora nosso corpo físico retorne ao pó, isso não significa que a dimensão física seja permanentemente descartada no plano de Deus. Em 1 Coríntios 15, versículos 42 ao 44, Paulo descreve a ressurreição. Semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Essa promessa de ressurreição corporal é fundamental para a esperança cristã. Não nos tornaremos espíritos incorpóreos flutuando nas nuvens, mas receberemos corpos glorificados, perfeitos e imortais. Billy Graham falava frequentemente dessa esperança da ressurreição, enfatizando que nossa fé não termina com a morte do corpo, mas antecipa sua transformação, glorificação e perfeição. Essa esperança dá um significado profundo à nossa existência física atual. Nosso corpo não é apenas um recipiente temporário para a alma e o espírito, mas parte integrante de quem somos, parte que será redimida e restaurada na ressurreição. Essa compreensão nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada sobre o corpo, valorizando-o sem idolatrá-lo, cuidando dele sem nos tornarmos obcecados e usando-o para a glória de Deus, enquanto esperamos sua eventual transformação. Outra verdade fascinante sobre o corpo é que é através dele que experimentamos o mundo de maneira sensorial. Deus nos deu sentidos físicos para interagir com a criação e experimentar sua bondade. Desde o paladar de uma comida deliciosa até a beleza de um pôr do sol, desde o abraço de alguém querido até a melodia de uma canção, todas essas experiências chegam até nós através do maravilhoso design de nosso corpo. Isso não é acidental. Nossos sentidos são presentes divinos, concebidos para nos permitir experimentar e desfrutar a criação de Deus. Quando utilizamos nossos sentidos com gratidão e moderação, honramos o Criador que nos concedeu esses meios de experimentar sua bondade. O corpo
também cumpre uma função vital como instrumento de comunicação. É através de nosso corpo que expressamos amor, compaixão e bondade aos outros. Pensemos no poder de um abraço, de uma mão que segura a outra em momentos de dor, ou de um sorriso que ilumina o dia de alguém. Essas expressões físicas de amor e cuidado só são possíveis graças ao design de nosso corpo e constituem meios poderosos pelos quais o amor de Deus flui para os outros. Quando Jesus estava na terra, ele usou seu corpo para curar os enfermos, abraçar as crianças e, finalmente, se entregar na cruz. O corpo é um instrumento divino para expressar e estender o amor de Deus. Ao considerar o valor e o propósito do corpo, também precisamos reconhecer os perigos de supervalorizar o físico. Jesus advertiu em Mateus 16, versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse alerta nos lembra que, embora o corpo seja importante, ele não é o mais importante. Quando priorizamos as necessidades e desejos físicos acima de tudo, caímos no materialismo, contra o qual a Bíblia constantemente nos adverte. Vivemos em uma cultura obcecada pelo físico, pela aparência, pelo prazer e pelas posses materiais. Como crentes, somos chamados a valorizar o corpo sem cair na armadilha da idolatria física, tão prevalente hoje. Também é vital reconhecer que nosso corpo pode ser fonte de tentação, devido à natureza caída. Paulo fala dessa realidade em Romanos 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Essa tensão entre nossos desejos físicos e nossa mente renovada faz parte da experiência cristã, mas não é motivo para desprezar o corpo. Em vez disso, nos chama à disciplina e ao autocontrole, virtudes que Paulo compara ao treinamento atlético em 1 de Coríntios 9, versículos 24 ao 27. Controlar o corpo não é rejeitá-lo, mas reconhecer seu propósito divino e sua necessidade de direção espiritual. Nosso corpo também desempenha um papel importante em nossa adoração a Deus. Quando nos ajoelhamos em oração, levantamos as mãos em louvor ou ficamos em pé em reverência, estamos usando nosso corpo para expressar devoção a Deus. O rei Davi entendeu isso quando dançou com todas as suas forças diante do Senhor em 2 de Samuel 6. Embora alguns considerassem sua expressão física de adoração inadequada, Davi reconhecia que o corpo é um instrumento válido para expressar louvor e gratidão a Deus. A adoração verdadeira envolve todo o nosso ser, incluindo nossa dimensão física. Muitas tradições subestimaram esse aspecto da adoração, mas a Bíblia mostra que o corpo foi projetado, em parte, para glorificar a Deus através de expressões físicas de devoção. É importante notar também que o próprio Jesus afirmou a importância do corpo ao assumir forma humana na encarnação. Em João 1, versículo 14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Este ato divino de tomar um corpo humano santifica o físico e demonstra sua importância no plano de Deus. Jesus não veio como um espírito incorpóreo, mas como um ser humano completo, com um corpo real que experimentou fome, cansaço, dor e, finalmente, morte. Este fato teológico fundamental da encarnação confirma o valor e a dignidade do corpo humano. Se o próprio Filho de Deus considerou apropriado habitar em um corpo humano, certamente a dimensão física de nossa existência merece respeito e cuidado. Ao considerar o corpo, também devemos lembrar sua vulnerabilidade em um mundo caído. Doença, dor e deficiência são realidades que muitos enfrentam. Esses desafios não diminuem o valor ou o propósito divino do corpo, mas nos lembram de que vivemos em um mundo que ainda espera a redenção final. Como Paulo descreve em Romanos 8, versículo 23, "E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa esperança de redenção corporal é parte integrante do Evangelho e nos dá perspectiva e consolo em meio ao sofrimento físico. Ao mesmo tempo, a Bíblia mostra que Deus muitas vezes age poderosamente através de corpos fracos e vulneráveis, como Paulo testificou: quando sou fraco, então é que sou forte. O que significa, então, cuidar adequadamente do corpo segundo princípios bíblicos? Não se trata apenas de seguir tendências culturais ou de buscar um ideal estético. A Bíblia nos chama a um equilíbrio sábio, reconhecendo o valor do corpo sem nos obsediar por ele. Isso implica práticas como descanso adequado. O próprio Deus estabeleceu o padrão do sábado, reconhecendo nossa necessidade de descanso físico. Alimentação equilibrada, sem legalismo, mas com sabedoria e gratidão. Exercício moderado, cuidando do templo que Deus nos deu. Pureza sexual, honrando o propósito divino para nossa sexualidade. E sobriedade, evitando substâncias que prejudiquem ou controlem nosso corpo. Essas práticas não visam apenas nosso benefício físico, mas refletem nossa compreensão do valor e do propósito que Deus atribuiu ao nosso corpo. Lembre-se, porém, de que o cuidado do corpo é importante, mas nunca deve se tornar nosso foco principal. Como Paulo adverte em 1 de Timóteo 4, versículo 8: pois o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Esse equilíbrio é crucial. Evitamos tanto o ascetismo extremo que rejeita os prazeres físicos legítimos, quanto o hedonismo, que busca o prazer físico em detrimento do bem-estar espiritual. O corpo é um presente de Deus, mas como todos os presentes divinos, deve ser recebido com gratidão, usado com sabedoria e desfrutado no contexto de um relacionamento correto com o doador. Agora que exploramos a dimensão física de nosso ser, é hora de direcionarmos nossa atenção a uma dimensão menos tangível, mas igualmente vital de nossa existência: o espírito humano. O que é exatamente o espírito? E como ele se diferencia da alma? Fique conosco para descobrir essa dimensão fascinante que nos conecta diretamente a Deus e que muitos crentes nunca chegam a compreender plenamente. O espírito humano é, talvez, a dimensão mais misteriosa e profunda de nosso ser. É a parte que nos conecta diretamente com Deus, que é espírito. Como Jesus declarou em João 4, versículo 24, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Para entender o espírito humano, precisamos voltar ao momento da criação, em Gênesis 2, versículo 7, que diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. A palavra hebraica para fôlego, aqui, é neshama, intimamente relacionada ao espírito humano, e representa essa centelha divina que nos diferencia de todas as outras criaturas. Esse sopro divino é o que nos dá a capacidade de conhecer Deus pessoalmente, de nos comunicarmos com Ele e de perceber realidades espirituais. É através do Espírito que temos intuição espiritual e podemos discernir a voz de Deus em nossas vidas. Como Paulo explica em 1 de Coríntios 2, versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Essa passagem revela uma verdade profunda. Nosso espírito humano é o órgão com que percebemos e recebemos verdades espirituais. Assim como nossos olhos são projetados para ver a luz, nosso espírito foi projetado para perceber a Deus. Billy Graham ensinava consistentemente que o espírito humano é o ponto de contato entre Deus e o homem
enfatizando que é por meio do Espírito que experimentamos a regeneração e a nova vida em Cristo. Quando uma pessoa nasce de novo, como Jesus descreve em João 3, é principalmente o seu espírito que é vivificado e renovado, o que possibilita um novo relacionamento com Deus. Essa compreensão é crucial para a nossa vida espiritual. Reconhecer que possuímos uma dimensão espiritual projetada especificamente para nos relacionarmos com Deus muda fundamentalmente nossa abordagem da vida cristã. Já não se trata apenas de modificar comportamentos externos, ou mesmo de mudar padrões de pensamento, mas de cultivar um relacionamento vivo e dinâmico com Deus em nível espiritual. Uma diferença fundamental entre o espírito e as outras dimensões de nosso ser é que o espírito é a parte que volta diretamente para Deus após a morte física. Eclesiastes 12, versículo 7 descreve isso claramente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa passagem revela o destino distinto do corpo, que retorna ao pó, e do espírito, que retorna a Deus. Essa verdade tem profundas implicações para a nossa compreensão da morte e do que acontece depois. O espírito não dorme nem se desintegra como o corpo, mas mantém uma existência consciente na presença de Deus, para os crentes, ou separado dele, para os descrentes. O espírito humano também é a sede de nossa intuição espiritual e de nossa comunhão com Deus. É onde experimentamos a paz que excede todo o entendimento, como Paulo descreve em Filipenses 4, versículo 7. É onde sentimos o testemunho do Espírito Santo confirmando que somos filhos de Deus, como menciona Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essas experiências internas e profundas ocorrem no nível do espírito humano. Não são meramente emoções ou pensamentos, mas um tipo de conhecimento espiritual interno que transcende o intelecto e as emoções. É importante entender que, antes da salvação, o espírito humano está morto, no sentido de que está desconectado de Deus. Paulo descreve essa condição em Efésios 2, versículos 1 ao 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Essa morte espiritual não significa que o espírito não exista, mas que não cumpre sua função principal de nos conectar a Deus. É como um órgão que existe, mas não funciona adequadamente. A regeneração ou novo nascimento é fundamentalmente a revitalização do espírito humano, permitindo-lhe cumprir seu propósito original de comunhão com Deus. Em contraste com o corpo, que interage com o mundo físico, e com a alma, que processa pensamentos e emoções, o espírito está projetado para interagir com realidades espirituais. É através do espírito que adoramos verdadeiramente a Deus, que discernimos sua vontade e que experimentamos sua presença. Um espírito saudável e fortalecido permite uma comunhão mais profunda com Deus e maior sensibilidade à sua direção. Por essa razão, o desenvolvimento e o fortalecimento do espírito humano são prioridades para o crente maduro. Paulo ora por isso em Efésios 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Como então fortalecer o espírito humano? Diferentemente do corpo, que se fortalece com exercícios e boa nutrição, o espírito se fortalece principalmente através de práticas espirituais. A oração profunda, não apenas recitar palavras, mas entrar em comunhão genuína com Deus. A meditação na palavra, não só adquirir conhecimento, mas permitir que a verdade divina penetre nosso ser mais íntimo. A adoração sincera, que flui do âmago de nosso ser, e o jejum, que subordina as necessidades físicas para se concentrar no que é espiritual. Essas disciplinas espirituais não são fins em si mesmas, mas meios para cultivar um relacionamento mais profundo com Deus
em nível espiritual. O apóstolo Paulo frequentemente se refere a essa dimensão espiritual quando fala do homem interior, como em 2 de Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa renovação do homem interior ou do espírito humano é um processo contínuo, que ocorre à medida que cultivamos nosso relacionamento com Deus. Enquanto nosso corpo físico inevitavelmente envelhece e se deteriora, nosso espírito pode se tornar cada vez mais forte e vital com o passar do tempo. Essa verdade nos oferece uma perspectiva transformadora sobre o envelhecimento e as limitações físicas, reconhecendo que nossa dimensão mais essencial pode florescer mesmo quando o corpo se enfraquece. É fascinante notar que o espírito humano também parece ser o local de qualidades como a intuição, o discernimento espiritual e a sabedoria profunda. Em Provérbios 20, versículo 27, lemos: O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o íntimo do ventre. Esse versículo sugere que nosso espírito, quando sintonizado com Deus, tem uma capacidade única de discernir a verdade em um nível que transcende o raciocínio lógico. Muitos crentes já experimentaram momentos em que sabiam algo em nível espiritual antes de poder articular ou compreender intelectualmente. Essa capacidade é uma função do espírito humano, especialmente quando iluminado pelo Espírito Santo. Um aspecto vital para entender o espírito humano é sua relação com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia ensina que, quando alguém recebe a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em seu espírito humano. Paulo descreve essa realidade em Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Essa habitação do Espírito Santo é fundamentalmente uma união espiritual, na qual o Espírito de Deus se comunica diretamente com nosso espírito. Esse relacionamento íntimo é o fundamento de nossa vida cristã e a fonte de toda transformação espiritual genuína. Sem essa conexão de espírito para espírito, nossa fé seria meramente intelectual ou emocional, sem poder para verdadeiramente transformar nossa vida. Billy Graham frequentemente enfatizava essa relação entre o Espírito Santo e o espírito humano, explicando que a vida cristã autêntica não é simplesmente seguir regras ou adotar crenças, mas experimentar a presença viva de Deus em nosso ser mais profundo. Essa experiência ocorre no nível do espírito e, a partir dali, influencia nossa alma e corpo. Essa ordem é importante. A vida espiritual genuína flui de dentro para fora, não ao contrário. Muitos tentam mudar sua vida espiritual, começando com modificações externas ou até mesmo com alterações no pensamento. Mas a transformação duradoura começa com a renovação do espírito humano pelo Espírito de Deus. É importante também entender que o espírito humano, embora voltado principalmente para Deus, não está desconectado das outras dimensões de nosso ser. Ele influencia profundamente nossa alma, afetando nossos pensamentos, emoções e decisões. Quando nosso espírito está vibrante e em comunhão com Deus, nossa mente ganha clareza, nossas emoções encontram estabilidade e nossa vontade se fortalece. De maneira semelhante, um espírito saudável influencia positivamente o corpo. Como Salomão observa em Provérbios 17, versículo 22, o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Essa interconexão revela a importância de cuidarmos de nossa vida espiritual, não só pelo seu valor em si, mas também por seu impacto em todas as áreas de nossa vida. O que acontece então com o espírito daqueles que não experimentaram a regeneração? Embora todos os seres humanos possuam um espírito, a Bíblia indica que,
Sem a vivificação que vem por meio de Cristo, o espírito humano permanece desconectado de seu propósito original. Paulo descreve essas pessoas como mortas em delitos e pecados, não porque lhes falte espírito, mas porque seu espírito não está funcionando de acordo com o desígnio divino. Essa condição explica por que muitas pessoas, ainda que muito inteligentes ou emocionalmente desenvolvidas, podem ter dificuldade para compreender realidades espirituais. Como Paulo explica em 1 de Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O destino final do espírito humano é profundamente significativo. Enquanto o corpo retorna ao pó e aguarda a ressurreição, o espírito volta imediatamente a Deus. Para os crentes, isso significa entrar na presença consciente de Deus, como Paulo afirma em 2 de Coríntios 5, versículo 8. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essa continuidade consciente do espírito humano após a morte física é uma grande fonte de consolo para os crentes, assegurando-nos de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma forma de existência mais profunda na presença de Deus. Essa compreensão dá perspectiva à nossa vida atual, lembrando-nos de que somos seres eternos, de passagem por uma existência temporal. Para alguns, essa distinção entre o espírito e as outras dimensões de nosso ser pode parecer abstrata ou puramente teológica, mas tem implicações práticas profundas. Quando entendemos que nosso espírito é o ponto de contato com Deus, começamos a prestar atenção a essa dimensão interior que frequentemente negligenciamos em meio às distrações e demandas do dia a dia. Passamos a cultivar o silêncio, a quietude e a receptividade necessários para ouvir a voz suave e tranquila de Deus. Esses momentos de comunhão espiritual não são luxos opcionais para o cristão comprometido, mas o fundamento de um relacionamento autêntico com Deus. Jesus exemplificou isso perfeitamente, afastando-se frequentemente para lugares solitários, a fim de orar e renovar seu espírito em comunhão com o Pai. Um aspecto fascinante do espírito humano é sua capacidade de crescimento e desenvolvimento. Assim como o corpo pode se fortalecer com o exercício e a alma pode se expandir com o aprendizado, o espírito pode crescer em sensibilidade a Deus e em capacidade para discernir sua vontade. Pedro fala sobre isso ao exortar os crentes a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em 2 de Pedro 3, versículo 18. Esse crescimento espiritual é um processo que dura a vida toda. Nunca chegamos a um ponto em que nosso espírito esteja plenamente desenvolvido. Sempre há mais profundidade de comunhão com Deus, mais clareza de discernimento espiritual e mais poder para viver de acordo com sua vontade. Essa realidade nos chama a uma postura de humildade e busca contínua, reconhecendo que nossa jornada espiritual não tem fim nesta vida. Billy Graham costumava falar da necessidade de nutrir o espírito humano, observando que, assim como negligenciar o corpo leva à fraqueza física, negligenciar o espírito leva à atrofia espiritual. Essa negligência é particularmente perigosa porque seus efeitos podem não ser imediatamente evidentes. Ao contrário da fome física, que é rapidamente sentida, a fome espiritual pode ser mascarada pela atividade e pelo sucesso em outras áreas. Como consequência, muitos crentes vivem com espíritos subnutridos sem perceber o que estão perdendo. Sua comunhão com Deus se torna superficial, seu discernimento espiritual fica embotado e sua resistência às tentações se enfraquece. Esse estado de subnutrição espiritual é precisamente o que o inimigo de nossas almas deseja manter, razão pela qual é tão crucial prestar atenção consciente ao estado de nosso espírito. Agora,
que já exploramos tanto o corpo quanto o espírito, é hora de direcionar nossa atenção à terceira dimensão fundamental de nosso ser, a alma humana. Fique conosco enquanto descobrimos essa dimensão fascinante, que serve como ponte entre o físico e o espiritual e que desempenha um papel crucial em nossa identidade e destino. A alma humana, esse centro misterioso de nossa personalidade, pensamentos, emoções e decisões, é talvez a dimensão mais complexa de nosso ser tripartido. Diferentemente do corpo, que podemos ver e tocar, ou do espírito, cuja função é relativamente específica, a alma abrange múltiplos aspectos de nossa existência interior. Na Bíblia, a palavra hebraica para alma, nefesh, e a grega, psyche, referem-se à essência de nossa identidade pessoal, nossa consciência, nosso eu individual. Isso inclui nossa mente, com a qual pensamos e raciocinamos, nossas emoções, com as quais sentimos e experimentamos, e nossa vontade, com a qual escolhemos e decidimos. A alma é onde habitamos como pessoas conscientes, onde processamos a vida e formamos nossa resposta a ela. No Salmo 42, versículos 1 ao 2, o salmista expressa o profundo anseio da alma. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa passagem revela algo fundamental sobre a alma humana. Embora distinta do espírito, a alma tem uma sede insaciável de Deus, uma necessidade profunda de sentido, propósito e conexão que só Ele pode satisfazer. Essa realidade explica por que os seres humanos, ao longo da história, têm buscado o transcendente, mesmo quando não compreendem completamente o que procuram. Santo Agostinho capturou perfeitamente essa verdade ao dizer: "Fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti." Essa inquietação é fundamentalmente um anseio da alma. Diferentemente do espírito, que está primordialmente orientado para Deus, a alma é o ponto em que interagimos conosco mesmos, com outras pessoas e com o mundo ao nosso redor. É onde formamos relacionamentos, desenvolvemos caráter e experimentamos crescimento pessoal. A alma funciona como uma ponte entre o espírito e o corpo, interpretando as impressões espirituais e traduzindo os impulsos corporais. É o centro integrador de nossa personalidade, o lugar onde todas as nossas experiências, pensamentos e emoções se unem para formar quem somos. Por essa razão, o estado de nossa alma tem um impacto profundo em cada aspecto de nossa vida, como Salomão adverte em Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Billy Graham ensinava consistentemente sobre a necessidade de salvação da alma humana, enfatizando que, mesmo que o corpo esteja saudável e forte, e que alguém possa ter momentos de experiência espiritual, se sua alma não foi redimida por meio de Cristo, permanece em perigo. O próprio Jesus levantou essa questão fundamental em Marcos 8, versículo 36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta penetrante revela o valor incomparável da alma na economia divina. Ela tem tanto valor que Cristo considerou valer a pena morrer para resgatá-la. Esse valor não se baseia em realizações ou habilidades humanas, mas no fato de a alma ser o centro de nossa identidade eterna, o que nos faz ser quem somos como indivíduos únicos. A Bíblia revela que a alma humana, embora não seja física, é mortal, no sentido de que pode experimentar uma separação eterna de Deus. Ezequiel 18, versículo 4 diz: "A alma que pecar, essa morrerá." Isso não é um aniquilamento da existência, mas uma morte relacional, uma separação da fonte de vida e de verdadeira felicidade. Esse destino potencial da alma enfatiza a seriedade de nossa condição espiritual
e a importância crucial da redenção que Cristo oferece. Quando Jesus fala em salvar a alma, ele não está usando uma metáfora, mas descrevendo uma realidade de vida ou morte. A salvação da alma é o restabelecimento do relacionamento correto com Deus por meio de Cristo, sendo libertos do poder e da condenação do pecado. Um aspecto fascinante da alma é que ela é influenciada tanto pelo espírito quanto pelo corpo. Quando nosso espírito está em comunhão com Deus, nossa alma experimenta paz, alegria e propósito, como Davi expressa no Salmo 62, versículo 1. Somente em Deus descansa a minha alma. No entanto, a alma também pode ser fortemente influenciada pelo corpo e seus desejos. Em Gálatas 5, Paulo descreve a batalha entre a carne e o espírito, que se desenrola no campo de batalha da alma. Nossa alma pode ser elevada pela influência do espírito ou arrastada pelos desejos da carne. Essa realidade explica a tensão interior que todos experimentamos e ressalta a importância de fortalecer a influência do espírito em nossa vida. Em contraste com o espírito, que volta a Deus, e com o corpo, que retorna ao pó, a Bíblia indica que a alma mantém uma existência consciente após a morte, aguardando a ressurreição e o juízo final. Jesus ilustra isso na história do rico e Lázaro em Lucas 16, em que ambas as almas estão conscientes depois da morte, embora separadas de seus corpos. Esse estado intermediário não é o destino final da alma, mas uma fase transitória até a ressurreição, quando a alma será reunida a um corpo glorificado, para os crentes, ou enfrentará o juízo final, para os descrentes. A compreensão dessa continuidade da alma além da morte física dá uma perspectiva eterna às nossas decisões e prioridades nesta vida. A alma, como sede de nossa mente, emoções e vontade, é o lugar onde experimentamos tanto nossas maiores alegrias quanto nossas dores mais profundas. No jardim do Getsêmani, Jesus expressou a angústia de sua alma ao dizer: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Em Mateus 26, versículo 38, mostrando que até o Filho de Deus experimentou a dor emocional profunda de uma alma aflita. Essa realidade nos lembra de que nossas lutas emocionais não são necessariamente indicativas de falta de fé ou de espiritualidade. Fazem parte da experiência humana compartilhada pelo próprio Cristo. No entanto, a Bíblia também nos mostra que a alma pode experimentar cura e restauração, como Davi testifica no Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma. Essa promessa de restauração da alma é uma das mais preciosas da Escritura, assegurando-nos de que, por mais profundas que sejam nossas feridas, a cura é possível pela graça de Deus. Diferentemente do corpo, que é relativamente fácil de cuidar com disciplinas concretas, como dieta e exercícios, ou do espírito, cujo cuidado se concentra em práticas espirituais específicas, o cuidado da alma é mais complexo, precisamente porque a alma abrange tantos aspectos de nossa vida interior. O cuidado da alma envolve atenção aos nossos pensamentos, emoções, relacionamentos e decisões. Inclui práticas como a reflexão honesta sobre nossa vida interior, a expressão saudável de emoções, o cultivo de relacionamentos construtivos e a tomada de decisões alinhadas com valores eternos. Jesus alude a esse cuidado integral quando nos convida a tomar seu jugo e aprender dele. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em Mateus 11, versículo 29. Esse descanso da alma não é meramente a ausência de atividade, mas um estado de paz interior que provém de viver em harmonia com o projeto de Deus. Um aspecto particularmente importante do cuidado da alma é a renovação da mente. Paulo nos exorta, em Romanos 12, versículo 2, "Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente." Essa renovação mental
faz parte integrante do cuidado da alma, pois nossos pensamentos influenciam profundamente nossas emoções e decisões. Quando alimentamos nossa mente com a verdade de Deus, nossa alma floresce. Quando permitimos que ela se encha de falsidades, medos ou negatividade, nossa alma sofre. Essa realidade sublinha a importância de sermos intencionais sobre o que permitimos entrar em nossa mente, por meio das informações que consumimos, das conversas que mantemos e das meditações que acolhemos. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo nos dá uma orientação clara. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Billy Graham frequentemente enfatizava que a alma é o campo de batalha onde se decide nosso destino eterno. Explicava que, embora Deus tenha provido tudo o que é necessário para nossa salvação por meio de Cristo, a decisão de receber ou rejeitar essa provisão se dá no nível da alma, especificamente em nossa vontade. Esse entendimento destaca a importância crucial das decisões que tomamos. Elas não são meras preferências temporais, mas escolhas com implicações eternas. A cada dia, nossa alma se move em direção a uma maior receptividade a Deus ou a uma maior resistência a Ele. Cada decisão moral, cada resposta à verdade e cada prioridade que definimos está moldando nossa alma em uma direção ou outra. Essa realidade dá um peso solene às escolhas aparentemente pequenas da vida diária. Um aspecto fascinante da alma é sua capacidade de experimentar transformação ao longo do tempo. Diferentemente do corpo físico, cujo declínio é inevitável com a idade, a alma pode continuar crescendo, florescendo e aprofundando-se por toda a vida, inclusive na velhice. Paulo descreve esse processo em 2 de Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa renovação interior é o processo pelo qual nossa alma se torna cada vez mais semelhante a Cristo, à medida que permitimos que seu Espírito trabalhe em nós. É o que os teólogos chamam de santificação, o processo gradual de sermos transformados à imagem de Cristo. Esse processo, embora às vezes doloroso, é o cumprimento do propósito mais elevado da alma humana, refletir cada vez mais claramente o caráter de nosso Criador. A alma também é o lugar de nossas relações pessoais com os outros. Enquanto o corpo permite a interação física e o espírito a comunhão com Deus, é no nível da alma que formamos conexões significativas com outras pessoas, por meio de empatia, compreensão e amor. É por isso que a Bíblia enfatiza tanto o amor ao próximo, não como um dever externo, mas como a expressão de quem somos em nosso íntimo. Jesus conectou explicitamente o amor a Deus com o amor ao próximo, reconhecendo que nosso relacionamento vertical com Deus inevitavelmente influencia nossos relacionamentos horizontais com os outros. Essa compreensão mostra por que relacionamentos saudáveis são tão importantes para o bem-estar da alma e por que conflitos não resolvidos ou amargura podem ser tão prejudiciais para nossa saúde espiritual geral. É importante notar que, embora a alma seja a sede de nossas emoções, ela também precisa ser guiada por verdades que transcendam sentimentos momentâneos. Em nossa cultura moderna, há uma tendência de elevar as emoções à autoridade suprema na tomada de decisões. Siga seu coração tornou-se o conselho padrão. No entanto, a Bíblia adverte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em Jeremias 17, versículo 9. Isso não significa que as emoções sejam inerentemente más, mas sim que precisam ser informadas pela verdade e guiadas por princípios mais elevados
do que sentimentos que mudam a todo instante. Essa sabedoria bíblica reconhece tanto o valor de nossas emoções quanto o potencial que elas têm de nos desviar, caso não estejam alicerçadas em algo mais sólido. Um dos aspectos mais belos da alma humana é sua capacidade de sentir alegria e deleite profundos. O salmista nos convida a nos deleitar no Senhor, no Salmo 37, versículo 4, uma experiência que transcende o mero prazer físico ou a satisfação intelectual, tocando o âmago de nosso ser. Esse deleite não depende de circunstâncias externas favoráveis. Pode florescer mesmo em meio a dificuldades, como Paulo e Silas demonstraram ao cantarem hinos na prisão. Essa alegria da alma é um dos frutos mais distintivos de uma vida centrada em Deus e uma das evidências mais poderosas do poder transformador do Evangelho. Em um mundo caracterizado pela busca de felicidade por meio de experiências e posses externas, o testemunho de uma alma satisfeita em Deus brilha como uma luz forte, apontando para uma fonte de alegria mais profunda e duradoura. Agora que exploramos cada uma das 3 dimensões de nosso ser, é hora de considerar como elas interagem e trabalham juntas para formar a totalidade de quem somos. Entender essa inter-relação é crucial para viver uma vida cristã equilibrada e frutífera. Fique conosco para descobrir como o design tripartido de Deus cria um belo tecido em que cada dimensão cumpre seu propósito único, enquanto atua em harmonia com as outras. Embora tenhamos explorado corpo, alma e espírito como dimensões distintas, é vital entender que elas não foram projetadas para funcionar de forma independente, mas como um todo integrado no plano divino. Embora cada parte tenha funções exclusivas, todas estão interligadas e se influenciam mutuamente. Essa interconexão faz parte da beleza do projeto de Deus. Pense em como funcionam juntas quando oramos, por exemplo. Nosso espírito se conecta com Deus. Nossa alma processa pensamentos e emoções, e nosso corpo pode assumir posturas físicas, como ajoelhar-se ou levantar as mãos. Cada dimensão participa desse ato de devoção de maneira única, porém complementar. Quando adoramos a Deus com todo o nosso ser, experimentamos a plenitude para a qual fomos criados. Billy Graham costumava explicar que, quando alguém se converte genuinamente a Cristo, a transformação começa no espírito, mas inevitavelmente afeta a alma e, por fim, se manifesta no corpo. Esse padrão de transformação de dentro para fora reflete a ordem divina. O espírito lidera, a alma responde e o corpo segue. Quando invertemos essa ordem, priorizando o físico em detrimento do espiritual, experimentamos desequilíbrio e frustração, pois vivemos em contradição com nosso projeto. Esse entendimento explica por que tantas tentativas de mudança baseadas unicamente em força de vontade ou em modificação de comportamento fracassam a longo prazo. Sem a renovação do espírito, a mudança duradoura acaba se mostrando inalcançável. Um exemplo claro dessa inter-relação é como problemas em uma dimensão podem se manifestar em outras. O estresse prolongado, uma condição da alma, pode se manifestar em sintomas físicos, como tensão muscular ou problemas digestivos. De modo semelhante, a fadiga física extrema pode prejudicar nossa capacidade de nos concentrarmos espiritualmente ou de regular nossas emoções. E a desconexão espiritual de Deus pode conduzir tanto à angústia emocional quanto a comportamentos físicos destrutivos. Essa interconexão explica por que a abordagem bíblica para a saúde e o bem-estar é sempre holística, abordando as necessidades da pessoa como um todo, em vez de tratar cada dimensão de forma isolada. O apóstolo João capta belamente essa abordagem holística quando escreve: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Em 3 de João, versículo 2. Esta oração reconhece que o verdadeiro bem-estar
inclui todas as dimensões de nossa existência e que há uma ligação entre a prosperidade da alma e o bem-estar geral. Essa visão integral contrasta nitidamente com as abordagens fragmentadas tão comuns em nossa cultura moderna, onde se separa o físico do espiritual, o emocional do intelectual e se trata cada área como se não houvesse relação entre elas. A perspectiva bíblica nos chama a reconhecer e nutrir a pessoa por inteiro, respeitando a interconexão de todas as nossas dimensões. É importante entender que, embora as 3 dimensões estejam interconectadas, mantém uma ordem hierárquica no projeto divino. O espírito, renovado por Deus, deve guiar a alma, que por sua vez direciona o corpo. Quando essa ordem se inverte, experimentamos desequilíbrio e confusão. Por exemplo, quando permitimos que os desejos físicos determinem nossas decisões morais, ou quando deixamos que emoções não examinadas conduzam nossas escolhas espirituais. A sabedoria consiste em manter a ordem apropriada, permitindo que nosso espírito, em comunhão com Deus, influencie nossa alma, e que nossa alma, informada pela verdade divina, guie nossas ações físicas. Essa ordem não diminui a importância de nenhuma dimensão, mas reconhece o papel adequado de cada uma no plano integral de Deus. O equilíbrio entre essas 3 dimensões é um desafio constante para os crentes. A história da Igreja mostra como diferentes tradições tenderam a enfatizar uma dimensão em detrimento das outras. Algumas comunidades se concentraram quase exclusivamente em experiências espirituais, negligenciando o desenvolvimento da mente ou os cuidados apropriados com o corpo. Outras privilegiaram o intelecto, reduzindo a fé a um conjunto de proposições a serem analisadas, sem a devida atenção à comunhão espiritual ou à expressão física de devoção. Ainda outras enfatizaram tanto o comportamento externo que negligenciaram a vida interior do espírito e da alma. No entanto, a maturidade cristã requer atenção a todas as dimensões de nosso ser, permitindo que cada uma floresça de acordo com o projeto de Deus. O próprio Jesus modelou esse equilíbrio perfeito. Em Lucas 2, versículo 52, lemos: E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Essa descrição abrange todas as dimensões de seu desenvolvimento: seu intelecto, sabedoria, seu corpo, estatura, seu relacionamento com Deus, graça para com Deus, e suas relações com as pessoas, graça para com os homens. Jesus não negligenciou nenhum aspecto de sua humanidade, mas demonstrou como cada dimensão pode ser plenamente desenvolvida em submissão à vontade de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a esse mesmo desenvolvimento integral, permitindo que todas as facetas de nosso ser sejam formadas à sua imagem. O apóstolo Paulo expressou seu desejo pelos crentes em 1 de Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração revela o desejo de Deus para nós, que sejamos completamente santificados em cada dimensão de nosso ser. Essa santificação integral não é instantânea, mas um processo contínuo, no qual cada parte de nós é progressivamente alinhada com a vontade de Deus e transformada à imagem de Cristo. O mais maravilhoso é que não precisamos realizar isso em nossa própria força. Como Paulo continua no versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A transformação é obra de Deus em nós, à medida que cooperamos com seu Espírito. Para muitos, a dimensão mais negligenciada é o Espírito, porque não é tão evidente quanto o corpo ou tão imediatamente sentida quanto a alma. Tendemos a dar atenção ao que podemos ver, sentir ou medir, ignorando o que é invisível, mas mais essencial. Esse desequilíbrio
leva a uma vida cristã superficial, na qual podemos estar fisicamente ativos na igreja e emocionalmente envolvidos em experiências religiosas, mas sem a profunda conexão espiritual com Deus, que é a essência da fé autêntica. Como Jesus advertiu a mulher samaritana em João 4, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração em espírito não pode ser simulada ou substituída por atividade externa ou emoção passageira. Exige o cultivo deliberado de nossa dimensão espiritual. Por outro lado, alguns crentes tão focados no espiritual podem negligenciar o desenvolvimento da alma, com seu intelecto, emoções e vontade, ou o cuidado adequado do corpo. Esse desequilíbrio pode manifestar-se como um misticismo desconectado da vida real ou um espiritualismo que despreza o físico. Tais atitudes contradizem o exemplo de Jesus, que valorizava a dimensão intelectual, como evidenciam seus debates com líderes religiosos, que demonstrava emoções apropriadas como compaixão, ira e alegria, e que cuidava das necessidades físicas, como vemos em seus milagres de cura e alimentação. A espiritualidade bíblica autêntica não rejeita nenhuma dimensão de nossa humanidade, mas procura redimi-las todas para que funcionem segundo o projeto de Deus. Um desequilíbrio igualmente perigoso ocorre quando permitimos que nossa dimensão física domine as outras. Paulo adverte contra isso em Romanos 13, versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não deis lugar à carne em suas concupiscências. Isso não significa que devamos negar as necessidades legítimas do corpo, mas que não devemos permitir que desejos físicos dictem nossas decisões morais ou espirituais. Vivemos em uma cultura que elevou a gratificação física ao status de virtude suprema, onde, se é bom, faça, substituiu considerações mais profundas de significado, propósito e consequências eternas. Essa mentalidade inverte completamente a ordem divina, fazendo com que o corpo dirija a alma e a alma silencie o espírito. Como resultado, não experimentamos a liberdade que nos foi prometida, mas uma forma sutil de escravidão aos nossos próprios desejos. Como então cultivar um equilíbrio saudável entre essas três dimensões de nosso ser? Começa com o reconhecimento de que cada parte requer cuidados e atenções específicas. O espírito é nutrido por meio da comunhão com Deus, através da oração, adoração e meditação em sua palavra. A alma se desenvolve por meio do estudo, da reflexão, de relacionamentos saudáveis e de escolhas que honrem a Deus. E o corpo floresce com descanso adequado, nutrição, atividade física e respeito aos seus limites estabelecidos por Deus. Nenhuma dessas áreas deve ser negligenciada e nenhuma deve dominar em detrimento das outras. Quando damos atenção consciente a cada dimensão, começamos a experimentar a vida abundante que Cristo prometeu, uma vida de plenitude que flui de um ser integrado e funcionando segundo o projeto divino. Billy Graham lembrava constantemente suas audiências de que somos mais que seres físicos destinados apenas a esta vida temporal. Ele enfatizava que nosso valor e propósito transcendem o material e se estendem à eternidade. Essa perspectiva eterna muda fundamentalmente a forma como vemos cada dimensão de nosso ser e as decisões que tomamos em relação a elas. Quando reconhecemos que tanto nossa alma quanto nosso espírito continuam além do túmulo e que nosso corpo será eventualmente ressuscitado, começamos a viver com um senso de propósito e responsabilidade que transcende as preocupações imediatas. Essa consciência de nossa natureza eterna nos liberta da tirania do urgente e nos permite investir naquilo que tem valor duradouro. Quão reveladora é essa exploração de nossa natureza tripartida. Ela nos mostra que somos criaturas complexas, maravilhosamente desenhadas, com múltiplas dimensões entrelaçadas,
cada parte cumprindo seu papel único, enquanto atua em harmonia com as demais. Essa compreensão nos dá uma nova perspectiva sobre nós mesmos, sobre nossas lutas e sobre nosso potencial em Cristo. Ajuda-nos a identificar áreas de desequilíbrio ou negligência e a cultivar uma abordagem mais holística de nossa vida espiritual. À medida que permitimos que o Espírito Santo atue em cada dimensão de nosso ser, começamos a experimentar a transformação integral, que é o cerne do Evangelho. Não apenas um espírito renovado, mas também uma alma curada e, eventualmente, um corpo redimido. O destino final das 3 dimensões de nosso ser revela o maravilhoso plano redentor de Deus. Embora o corpo retorne temporariamente ao pó, a promessa da ressurreição assegura que ele será restaurado e glorificado. O espírito, que volta a Deus, experimenta comunhão perfeita com Ele, enquanto a alma continua em existência consciente, aguardando a reunião final com o corpo glorificado. Essa esperança de redenção completa nos dá perspectiva em meio aos desafios e sofrimentos da vida atual, lembrando-nos de que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, como Paulo afirma em Romanos 8, versículo 18. Essa glória futura não é uma existência fantasmagórica e etérea, mas a restauração plena de nosso ser em todas as suas dimensões. Agora eu lhe pergunto, você já experimentou essa transformação integral que Cristo oferece? Você tem permitido que sua obra redentora toque cada dimensão de seu ser? Existem áreas de sua vida que você tem mantido fora de sua influência, talvez protegendo zelosamente certos pensamentos, desejos ou comportamentos? O chamado de Deus é claro. Ele convida a uma rendição completa, em que cada parte de nós, espírito, alma e corpo, seja entregue ao seu senhorio amoroso. Quando respondemos a esse convite, começamos a experimentar a liberdade e a plenitude para as quais fomos criados, não mais fragmentados e divididos, mas integrados e completos nele.